Fala pessoal, tudo bem? Bom, agora a gente está em Corona Pause, então vamos dar sequência aqui nas nossas aulas. Então aqui nesse vídeo a gente vai falar sobre o módulo 5 da frente 1, que é sobre índices socioeconômicos. Eu vou indicar para vocês no final uns, uns vídeos, né, que vocês podem procurar colocando no YouTube. Na verdade, vídeos inclusive que tem participação minha mesmo, são vídeos que eu fiz, tá? Por manutenção no canal pessoal meu, tá? E aí, conforme vocês acharem que é interessante, que vai auxiliar, procure na internet gráficos, imagens e, lógico, a própria apostila para você fazer e confeccionar os exercícios lá. Beleza? Bom, então, quando a gente fala de demografia, né, de avaliação da população, a gente constata, né, a gente chega à conclusão de que a análise demográfica ela tem um papel fundamental para a parte do Estado, né, do governo, como interesse por parte dele, já que ao saber o perfil da população, ele consegue saber onde são as demandas necessárias, prioritárias para investimento enquanto organizador da sociedade. Bom, pensando nisso, os índices socioeconômicos, teoricamente, são a base para a gente entender onde são os lugares, né, que têm deficiências de aspecto estrutural básico para a população morar, para ela viver, e pelo menos na teoria deveria servir como um norteador para saber onde a gente vai investir mais capital. Na verdade, a gente vai ver que na prática não é assim, né? Os mais comuns desses índices socioeconômicos são o IDH, esse é o mais comum mesmo, e depois nós vamos comparar com o índice de Gini, que talvez seja até pouco conhecido de boa parte de vocês. IDH é a sigla de Índice de Desenvolvimento Humano. É uma quantificação, né, um elenco de dados para a gente constatar se o lugar é bom ou ruim para viver, de acordo com três critérios. O IDH analisa a renda per capita. Per capita é uma sigla, né, uma derivação do latim, não uma sigla, né, uma derivação do latim. Per capita é por cabeça. Então seria você pegar o PIB, né, o todo de economia que um país possui, e dividir pelo tamanho da sua população. Beleza? Tá. Então, além da renda per capita, a gente vai analisar também a expectativa de vida e os critérios de alfabetização, né, os números de alfabetização. O problema é que o IDH ele é muito questionado, ele é muito combatido, ele toma muita porrada por parte de um monte de críticos dele. Isso porque o IDH é um dado que, ao fazer só a média, né, ele tira uma média destes dados e as quantifica, você deixa de fazer análise de aspecto qualitativo, sendo mais específico. Expectativa de vida fica de fora disso daí. Mas os outros dados a gente vê que eles são muito fáceis de serem mascarados. A renda per capita, por exemplo, é um bem fácil da gente perceber. A renda per capita é uma média de renda, certo? Então, se eu tenho eu e mais 3 pessoas, nós somos 4 no total. Eu falo que eu tenho, para ajudar numa vaquinha, eu tenho R$ 1. O X2, o X2, o Y tem... Peraí que eu tenho que pensar para fazer a conta, peraí. Um, dois, três. Peraí que eu vou. Peraí, pausa. Fiz conta, agora sim. Eu tenho R$ 1, o Y tem 2, o Z tem R$ 3. A gente no total tem 6. Aí tem o nosso personagem elitista, rico pra caramba, que tem R$ 994. Quando a gente somos 994 com 6, dá 1.000. Se eu fizer a conta per capita, nós somos 4, 1.000 dividido por 4, quer dizer que está em R$ 250 por pessoa na média. Mas quando a gente vê a prática, está muito longe de ser isso dividido realmente nessa proporcionalidade. Ou seja, a renda per capita ela é maquiável, isso aí realmente não consegue mostrar as discrepâncias, né, as diferenças que você tem entre os mais ricos e os mais pobres. O número maqueia a realidade.
A questão da escolaridade também tem uma maquiagem, porque quando eu considero quem é alfabetizado, quem é analfabeto, a gente está considerando a quantidade de diplomas emitidos, a quantidade de dados quantitativos, né, de graus aonde a pessoa chegou a concluir o seu trilhar no caminho do ensino fundamental, médio, superior, enfim. A ideia é que você, ao quantificar só isso, você deixa de analisar os aspectos de qualitativamente falando, avaliação. Ou seja, eu estou analisando quem é e quem não é formado até o ensino médio, mas eu não sei qual a qualidade do ensino médio que essa pessoa teve. Então, os índices de analfabetismo, eles não trazem realmente os dados para a realidade, porque a partir do momento que você tem essa média feita, você desconsidera, você não traz no dado o grau de alfabetização no lugar. Já o índice de Gini, ele tem esse nome porque é uma quantificação, um dado que foi proposto por um italiano chamado Corrado Gini, aí o Gini, né, do nome. Ele fala que ao invés da gente analisar essas médias, a gente tem que analisar a discrepância, né, no caso a desigualdade, quantos estão em cima, quantos estão embaixo, qual que é a diferença que existe entre o de cima e o de baixo. E nisso você, pelo índice de Gini, vai fazer a análise de quem é ou quem não é, né, o mais, vamos chamar, os países que têm mais ou menos paridade de equilíbrio social. Os dois dados, eles são quantificados com números matematicamente pequenos, que é de 0 a 1. Ele fala, como assim de 0 a 1? É que a quantificação ela é feita na casa das centenas, então tem IDH 0,300, 0,400, 0,500, né? Do mesmo jeito o índice de Gini. Só que a gente tem que pensar assim, o IDH, quando ele é baixo, quer dizer que é uma situação ruim, já que a média desses itens de qualidade de vida são muito ruins. Agora, quando o índice de Gini é baixo, é bom, porque a desigualdade, a discrepância interna, né, dentro da situação do país, ela não é tão gritante. O Brasil, por exemplo, para a gente entender essas diferenças entre os dois dados, o Brasil tem um IDH considerado bom, alto, né? Ele está numa faixa mediana ali na casa dos 70 primeiros colocados, bem no meio da tabela. Compensação, o índice de Gini do Brasil é muito alto, indicando o fato de nós termos um índice de Gini alto, que essa qualidade de vida que o IDH ilustra, na prática, ela não existe, já que há uma distribuição social muito ruim.